Olá, empreendedor de sucesso, eu sou Fred Dias, estamos na 6ª aula do mini curso de metodologias ágeis de gestão, com 3 formulários manuais. Já falamos de 6 passos, agora vamos falar do passo 7, 8 e 9. Então, depois de preenchermos o formulário de problemas, preenchermos o plano de ação resumido para a prestação de contas da gerência. Aí temos a parte operacional, que as pessoas que vão executar as ações, no plano resumido, é algo para eu prestar conta para a gerência, para o meu cliente interno, para o sócio ou para o gestor. E para dentro da operação, eu preciso definir o que eu vou fazer para cumprir cada um daqueles tópicos do plano de ação. Alguns clientes, alguns empresários, preferem usar os 2 primeiros formulários. Esse terceiro formulário que eu vou mostrar para vocês, eles nos ajudam a pensar, refletir sobre o problema. Se é um problema fácil, que vocês já têm ideia de como resolver. Agora, se é algo que vocês não estão conseguindo resolver, já tentaram algumas vezes, usar o formulário para refletir sobre o problema. Eu uso ele para apresentar propostas de consultoria, porque na hora que eu ouço o cliente, eu faço o diagnóstico, reflito sobre o problema que eu ouvi do cliente e faço um diagnóstico em cima dele. Então, o 7º passo é preencher esse formulário para cada um dos problemas listados no plano de ação sintético. Depois que tudo isso é feito, eu vou mostrar para vocês como fazer o 7º passo, mas vamos falar do passo 8 e 9. Então, depois de preencher esse formulário de oportunidades e definir 5 ações iniciais para tentar resolver o problema que é mais difícil, eu vou cumprir, eu vou ter documentado que essas ações vão ser feitas, os prazos que elas têm que ser entregues, e vou prestar conta para a gerência. Aí, com isso, nós vamos conseguir fazer uma reunião de prestação de contas, de aprovação das próximas ações, de uma forma bem objetiva. Porque o que vai acontecer? Como que a reunião fica objetiva? Todas as pessoas envolvidas vão estar com seus relatórios de plano de ação sintético e com seus relatórios de plano de oportunidade de melhoria mais detalhado, com a explicação de ações para cada um daqueles problemas. Então, isso dá uma oportunidade para o gestor ter a oportunidade de ler esses planos de ação antes de ir para a reunião. Então, assim, eu já trabalhei numa grande empresa que usava esses formulários. Toda vez quando eu como gestor, identificava um problema dentro do meu departamento, eu tinha que levar para o diretor da instituição a solicitação de aprovação com esse formulário que eu vou mostrar para vocês. Então, eu já traçava o problema e as oportunidades para melhorar, já levantava se ia precisar de dinheiro, se não ia, se ia precisar de comprar software, se não ia, já levantava tudo que era necessário e já trazia para o diretor. Posso fazer? Ele dizia sim ou não. Se ele dissesse que não, eu deixava arquivado para em outra oportunidade eu apresentar para ele novamente. Ou às vezes acontecia do gestor, não, isso aqui não é importante resolver agora não. Aí passava 1 mês, 2, acontecia um problema que falava que o diretor chegava, Fred, eu quero que você tem que resolver agora essa situação, que está acontecendo alguns problemas, que tem que resolver essa situação. Aí eu chegava para o diretor, não, eu já tinha identificado isso há uns 2 meses, você achou prudente não resolver naquele momento, mas agora o plano de ação já está pronto, bora executar? Então, agiliza o processo no 2º passo. Nesse primeiro momento, é muito formulário, é muita coisa para fazer. Mas uma vez que você faz essa primeira ação e vai acompanhando os processos, isso fica natural dentro da rotina. Processos novos surgem, você analisa, traz para o gestor, coloca no cronograma. Tem hora que vocês vão falar assim, vamos parar de fazer isso e vamos colocar isso na frente. Então, o que parou de ser feito, na hora de retomar, já está anotado de onde parou. Então,
Depois que você passa a fazer essas reuniões mensais com base nesse relatório, onde você, proprietário, vai ler os relatórios antes de ir para a reunião e aí você já escolhe que tópico que você vai discutir na reunião. Pode definir reuniões de 1 hora, porque a explicativa já vai estar sendo feita antes da reunião. Vai reunir todo mundo só para você falar assim, ó, pode fazer. Todas as ações do setor financeiro que você me apresentou estão aprovadas. Eu estou com dúvidas só nesse ponto. A pessoa explica e está tudo resolvido. Muito mais rápido. E o 9º passo é repetir, continuar preenchendo o formulário de problemas, colocando no plano de ação sintético e preenchendo o formulário de oportunidades de melhorias. Então, com isso eu encerro o ciclo. Só que agora vou dar uma pausa para a gente entrar no formulário de oportunidade de melhoria e encerrar esse mini curso. Então vamos dar a pausa, eu já volto no formulário. Bem, voltando aqui no formulário de relatório de oportunidade de melhoria, este é o formulário. Eu já preenchi ele para adiantar no treinamento, né, para a gente não perder tempo preenchendo a informação. Então a questão é a seguinte, eu estou relatando um problema de um setor de cobrança que não consegue manter as cobranças em dias e o funcionário alega ter pouco tempo para fazer efetivamente a cobrança. Então o que acontece? O primeiro ponto para eu tentar identificar o porquê do problema é o histórico e importância desse problema. Né? Então, o setor de cobrança apresenta acúmulo de vendas a prazo vencidas e a funcionária que faz a cobrança não dá conta de entrar em contato com todos os clientes devedores. Então, esta é a situação que causa o problema no descontrole financeiro. Depois eu venho aqui, condições iniciais e definição do problema. Então, essas condições iniciais o que acontece que causa esse problema. Quais as situações que acontecem? Não realizamos consultas SPC Serasa no fechamento das vendas. Então, não faz isso. O sistema não bloqueia a venda para os clientes inadimplentes. As cobranças são realizadas quando sobra tempo ou quando precisamos de recursos financeiros para pagamento de compromisso. Então, a empresa mantém um nível de inadimplência alto, alega que não tem tempo para organizar, para fazer as cobranças, mas também nós estamos vendo, não faz a consulta na hora da venda. Então, na hora da venda, não verifica se o cliente tem é negativo no comércio. Isso já é um gargalo. Não tem o sistema não bloqueia os clientes que estão com títulos vencidos. Então, se o cliente está devendo, ele volta várias vezes, você vende para ele e só vai acumulando dívida. Isso é um problema. As cobranças são realizadas quando sobra tempo. Então, assim, eles devem ter um volume. Nesse caso, é um cliente que tem um volume de venda grande. Eles estão preocupados com a venda, não faz análise nenhuma. E esse volume de venda mal feita resulta deles não ter tempo de fazer a cobrança efetiva. E aí já estão vivenciando falta de recurso financeiro. Você vê que na hora que aperta, aí eles param o que tiver que fazer e faz a cobrança para recuperar o dinheiro que está precisando para pagar dívidas. Aí eu defino qual é a meta e o objetivo para essa situação, problema. Eu quero realizar cobranças semanais das vendas a prazo vencidas. Então, criar uma rotina semanal de cobrança. Realizar análise de crédito dos clientes no fechamento da venda. Então, pensar numa forma de realizar desse fechamento. Estabelecer um limite em percentual de inadimplência com base no faturamento mensal. Então, estabelecer um limite em percentual de inadimplência. Então, eles não acompanham nem a inadimplência. Então, esse é o objetivo que o empresário queria, que a gente encontrou, que é o objetivo para eles alcançar uma boa situação, a meta para o setor de cobrança ficar bem estruturado. Agora, qual a identificação das causas potenciais? Então, as causas potenciais que provocam esse problema. Não tem tempo para realizar todos os contatos de cobrança. Então,
esse é um primeiro gargalo, não tem tempo para cobrar. Como que tem uma pessoa responsável pela cobrança e ela não tem tempo de cobrar? Não temos uma política de crédito e cobrança, então não tem uma regra clara para passar para o cliente, como que é a cobrança, se tem juros, se tem multa, se vai consultar o cliente inadimplente, não tem uma política. E não possui rotinas de cobrança diárias. O que é rotina de cobrança? Então, assim, a funcionária faz várias coisas, ela faz muitos processos nessa empresa, é uma situação real. Ela lida com muitas coisas, ajuda em venda, ajuda a separar a mercadoria, mas toda vez quando o empresário está apertado, ele pressiona a funcionária, ela não teve tempo de cobrar. Então, como que eu vou resolver isso? Então, vamos descer aqui o formulário, fazendo mais algumas análises. Então, baseado nessas análises potenciais, ou essas três são a causa da desorganização da cobrança da empresa, ou apenas uma delas. Então, assim, qual que é a causa e a confirmação da causa raiz? Então, depois de identificar assim, qual que é a causa raiz, a principal, para ter toda essa dificuldade na gestão de cobrança, por não existir uma política de crédito e cobrança com foco em reduzir inadimplência, temos um volume de venda alto que inviabiliza a execução de rotinas de cobrança diárias. Então, o volume de vendas é autossuficiente, não tem uma política, então vai vendendo para quem quiser, e como o volume de venda é alto, o volume de clientes que ficam inadimplentes também é alto. Então, ou vai ter que ter, no caso dessa empresa, um funcionário a mais só para fazer a cobrança, as cobranças que se acumularam. Então, você vê que tem duas situações. Se eu consultar o cliente no ato do fechamento da venda, verificar se esse cliente que está comprando hoje, ele está me devendo, porque se o cliente está comprando hoje, ele já está me devendo, então eu aproveito que ele está na loja e faço a cobrança dele. Então, se eu implementar essa política de cobrança e essa questão de analisar no ato da venda, eu vou diminuir o volume de títulos vencidos. Mas os títulos vencidos acumulados, eu também vou ter que entrar em contato, que eu não estou tendo tempo. Então, talvez vai ter que contratar uma pessoa para poder fazer essa cobrança. E enquanto essa pessoa está fazendo essa cobrança do atrasado, as novas vendas estão sendo geradas de forma saudável, consultando o cliente, vendo se ele tem limite, se ele não tem. Então, são duas. A falta de controle de política causa todo o descontrole do contas a receber. Então, qual que é a condição-alvo? Reduzir a inadimplência. Então, a condição-alvo, ela é o que eu vou fazer para atingir as metas e os objetivos que eu tracei aqui. Então, a condição-alvo para eu resolver esse problema de cobrança é reduzir a inadimplência e manter uma rotina de cobrança diária com avaliações semanais. Então, eu vou ter que reduzir a inadimplência com uma rotina diária de cobrança. Não tem tempo. Então, no caso dessa empresa, nós começamos assim, vamos definir que sempre na parte da tarde a funcionária fazia cobrança e na parte da manhã ela fazia as organizações do processo. Então, começou sempre depois do almoço, ela voltava 2 horas, de 2 horas até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, ela estava ligando e cobrando. Estabelecemos uma rotina, condição-alvo. Os clientes inadimplentes devem ser contactados em no máximo 7 dias após o vencimento. Já estabelecemos também uma meta. Então, é isso que a gente quer, reduzir a inadimplência e fazer uma cobrança, fazer contato com o cliente no máximo 7 dias após o vencimento da cobrança. E uma rotina diária de ligar para o cliente e registrando. Quais seriam as ações de acompanhamento? Impressão de um relatório de vendas vencidas toda segunda-feira e prestar contas à gerência / proprietários de todas as ações de cobrança da semana anterior toda segunda-feira. Então, aqui já organizamos.
Então, segunda-feira a pessoa imprime o relatório de todo mundo que está devendo. Esse relatório vai ser a base para poder ligar para essas pessoas que estão devendo. No final, na outra segunda-feira, ela vai pegar o relatório da segunda-feira da semana anterior, vai prestar conta para a gerência e vai imprimir um novo relatório para iniciar o processo de cobrança dessa semana. Então, criamos um mecanismo de controle. E como que nós vamos implementar essas metas? Aí nós criamos planos de ações. Essa parte aqui, tomada de decisão, é porque é o seguinte: quando você pega seus funcionários que preencheram lá o plano de ação sintético, eles vão fazer essa análise aqui para cada um daqueles planos. Se tiver 10, eles vão fazer para os 10. Então, essa primeira parte, ele deu uma diretriz. É uma maneira mais simples de apresentar para você como que ele vai resolver esse problema. Aqui a tomada de decisão é para pegar a assinatura do dono. Posso fazer dessa maneira? Posso resolver dessa maneira? Ah, gostei. Ah, não gostei. A gente vai discutir e acrescentar mais informações nesse formulário. Então, em uma folha, eu faço uma análise do problema e proponho o objetivo, meta para a solução, condição-alvo e como que eu vou acompanhar para garantir que esse problema não se repita mais. Então, aqui, em uma única página, eu consigo diagnosticar o problema. É claro que na hora, eu fiz aqui bem rápido, mas na hora de você preencher, você vai levar em torno de 30 minutos para pensar sobre esse problema. Se você já tem na sua mente a solução, você faz isso em 10 minutos. Depois de preenchido e autorizado pelo gestor, você vai estabelecer um plano de ação, que é a segunda folha. Então, qual a primeira ação desse meu plano? Imprimir um relatório com todos os títulos de vendas vencidos para iniciar o processo de cobrança. Por que isso? Para criar uma rotina de prestação de contas. Porque na maioria das vezes, empresários, quando o funcionário não executa, é porque você pede para ele fazer algo, mas você não pede para ele prestar conta se ele fez. E aqui você criou uma ação, quem deve fazer e quando que ela deve entregar. Eu não coloquei aqui a data, mas a pessoa pode preencher aqui e negociar com você os prazos de entrega. Elaborar uma política de análise e crédito de cobrança. Quem vai fazer e quando, até quando vai ficar pronto. Definir um período dedicado à cobrança de vendas a prazo vencidas. Então vai definir isso até quando. Avaliar andamento do processo de cobrança toda segunda-feira. Determinou que toda segunda-feira vai fazer essa avaliação. É um plano de ação para a solução desses problemas. E depois de todas essas ações feitas, avaliar os resultados das ações acima e definir novas ações. Então, o que eu faço? Você diagnosticou o alvo, o objetivo. Você fez 4 ações para tentar alcançar aquele objetivo, que foi posto aqui na primeira folha. Se depois de 4 ações executadas ainda não alcançou o objetivo, vocês vão reavaliar por que não alcançou. Ah, não conseguimos fazer, a funcionária não está conseguindo manter a rotina toda quarta. Então, nós vamos ter que contratar outra pessoa, ou vamos ter que ajudar. Ah, por que ela não está conseguindo? Porque ela está fazendo tarefa para fulano. Então, vamos embora concentrar ela para resolver essa situação. Então, quando o funcionário ele registra o que ele vai fazer e até quando, acontece uma questão muito interessante. Quando você implementa isso, empresário, vai acontecer o processo inverso do funcionário te cobrar feedback, porque sem o seu feedback ele não vai conseguir cumprir a tarefa no prazo. Então a cobrança, na hora que o funcionário começa a interagir e entender esse formulário, ele passa a te cobrar resultado. Porque você quer que eu faça isso, mas para eu entregar aquela tarefa X até o final do mês, eu preciso disso. Ou então registrou assim que, igual ele colocou aqui, definir um período dedicado de cobrança. Aí ele definiu esse período com você, que você falou assim, não, todo dia à tarde.
Aí o que o funcionário que está acompanhando o processo vai fazer? Vamos supor que você, de repente, começou a segunda, na quarta-feira você pediu para funcionário de cobrança resolver um problema pessoal seu e ele ficou o dia todo resolvendo esse problema. O funcionário falou assim, nós não conseguimos cumprir a cobrança porque em tal dia o funcionário foi alocado para outra situação. Ou ele vai falar assim, fulano, chefe, você vai mandar a funcionária de cobrança fazer isso e a meta da cobrança não vai resolver? Então vai ter uma documentação e acaba que a cobrança começa a ser dos dois lados. Não vai virar o processo. Não é você que vai ficar cobrando do seu funcionário. O seu funcionário vai cobrar de você porque você autorizou ele a fazer o processo de uma maneira e você esqueceu e de repente está desviando o foco do processo. Então é isso, gente. O formulário é bem simples, ele vai estar disponível para você baixar. As dúvidas que vocês tiverem, comentem aí na plataforma. E se for o caso, a gente agenda uma consultoria, vocês agendam uma consultoria para eu ajudar vocês a analisar esse processo juntos e mão na massa. A metodologia é simples de ser aprendida, só que o desafio é envolver a equipe para que essa cultura organizacional mude, ok? Sucesso para todos vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e faça a sugestão de mais conteúdos para eu produzir para vocês. Até o próximo vídeo.